No programa de hoje, vamos falar sobre um tema muito intrigante, muito interessante, que é o destino do universo. Como será que o universo vai acabar? E daqui quanto tempo o universo vai acabar? Isso mesmo, uma pesquisa nova aí está quebrando aí os paradigmas que a gente tinha antes, mudando totalmente o nosso pensamento e mostrando que o universo pode sim acabar no que a gente chama no Big Crunch. Isso mesmo, já ouviu falar no Big Crunch? É uma das maneiras como o universo pode acabar. Bem, vamos entender essa história toda, descobrir como, quando o universo vai acabar. Manda a vinheta. Batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Antes de eu explicar aqui exatamente este trabalho aqui que foi publicado recentemente, é bom a gente explicar que os cosmólogos, né? Primeiro, tem uma coisa importante nessa história toda. A gente não sabe nem como que o universo teve seu início direito ainda. Existe aí o Big Bang, que é uma da hipótese que mais tem evidências, mas não sabemos ao certo. E qual será o fim do universo? Isso é uma pergunta mais complicada ainda de ser respondida. O pessoal que trabalha com cosmologia bolou aí 4 ideias para o fim do nosso universo. Uma delas é o chamado Big Freeze. O universo vai se expandir de forma indefinida até que vai chegar um ponto que ele vai congelar, porque a temperatura dele está diminuindo, então tudo vai congelar e nós ficaremos congelados. A gente chama isso de Big Freeze. Tem o grande congelamento do universo. Tem uma que é o chamado Big Rip, que é o grande, serve para traduzir como arrebentamento do universo. Ele vai se expandir de forma indefinida até que as galáxias começam a se arrebentar, as estrelas, os planetas, tudo começa a se arrebentar, até o último átomo começa a se arrebentar, não tem mais interação nenhuma, e aí seria o Big Rip. Tem uma chamada Big Crunch, que seria o grande colapso do universo. Ele não se expande de forma indefinida, ele se expande até um certo ponto, depois ele contrai num grande colapso e acaba. E tem o Big Bounce, que é o grande, sei lá, reboteamento do universo, que é também um universo cíclico. Para essa galera, o universo nunca teve um início e nunca vai ter um fim. Ou seja, ele cresce até um certo ponto, volta, depois cresce de novo, depois volta, e assim vai. Essas são as ideias. Qual delas que vai valer? Tudo isso depende basicamente de algo que a gente não conhece ao certo, que é a energia escura. Porque a energia escura leva a gente ali à constante cosmológica, e se a constante cosmológica for positiva, o universo vai se expandir de forma indefinida, e aí pode terminar como Big Freeze ou Big Rip, mas se ela for negativa, o universo não vai se expandir para sempre, ele vai começar a se contrair, e aí pode ser o Big Bounce ou o Big Crunch. Então, tudo depende da energia escura, e esse é um problema. Por quê? Porque a energia escura a gente não sabe o que é. Então, como que a gente sabe qual que é o fim do universo? A gente não sabe. Então, tchau, acabou o vídeo. Não, não é assim. O pessoal estuda isso. E acabou de sair um novo estudo muito interessante que nos diz aí, com dados novos sobre a energia escura, o que pode acontecer com o nosso universo. Então, está aí, né? A energia escura, para quem não sabe, é responsável por 60%, só ela, né? Só ela sozinha, 68% da massa e da energia total do universo. E a gente não sabe o que é. A matéria escura é o resto e sobra 4%, né? Aqui é 68%, se não me engano, a energia escura, a matéria escura soma 15 aí nessa parada, e o resto que sobra é 4, 5% ali, que é só o que a gente conhece do universo. Matéria escura e energia escura são a base do modelo Lambda CDM. E o modelo Lambda CDM é o modelo que rege aí a evolução do universo, por isso que é muito importante conhecer o que é energia escura. Como que a gente faz isso? Tem que fazer estudos que observam bilhões e bilhões de galáxias. Mas essa que é o ponto crucial aqui, é entender a energia escura. Então, para a gente entender um pouquinho sobre os ciclos de vida do universo. Hoje nós estamos aí, ó, nesse ponto. 13,8 bilhões de anos desde o início do universo, de acordo com o Big Bang. O universo começou há 13,8 bilhões de anos atrás. Estamos neste ponto aqui.
Daqui a 11 bilhões de anos, o universo vai atingir o seu tamanho máximo. E aí é um momento crucial para as coisas acontecerem. A partir deste momento, ou ele continua expandindo, e aí vai ou congelar ou se arrebentar, ou ele começa a se contrair. E aí ou ele vai entrar num universo cíclico, ou ele vai contrair direto num grande colapso. De acordo com o estudo que foi feito aqui, que eu vou mostrar para vocês, 20 bilhões de anos é o total, né? É quando o universo começa a se contrair, então voltando a um ponto ali único. Então, o universo teria no total 33 bilhões de anos, se a gente somar tudo isso aí. Mas será que isso vai acontecer? Não sabemos. O estudo foi feito por esse cara aí chamado Henry Tai. Ele é um físico da Universidade de Cornell e ele observou aí, ele pegou dados dos projetos DES, que é o Dark Energy Survey, e do DESI, para poder estudar isso e para poder entender a energia escura, constante cosmológica e fazer suas contas. Ele publicou aí o trabalho dele no Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, beleza? E o título do trabalho dele é A Vida Útil do Nosso Universo, baseado aí nas observações do DES e do DESI. DES é Dark Energy Survey e DESI é Dark Energy Spectroscopic Instrument. Um no hemisfério norte, outro no hemisfério sul. Assim eles cobrem tudo, observam bilhões e milhões de galáxias e com isso a gente tem uma ideia do que pode acontecer com o nosso universo. Como eu falei, se a constante cosmológica ela for positiva, implica na expansão indefinida do universo, e aí ou ele se arrebenta todo ou ele congela, e se a constante cosmológica for negativa, o universo então começa a se contrair, ou no grande colapso, ou no seu reboteamento ali, onde ele vai contrair até um certo ponto e depois expandir novamente, beleza? O DES e o DESI, eles fazem estudos, então, porque eles são muito importantes para isso tudo. Como eu falei, são conjuntos de observatórios que observam milhões e milhões de galáxias ao mesmo tempo, e isso é crucial para a gente entender a energia escura, entender a constante cosmológica, entender também a dinâmica do universo. São grandes projetos que a gente tem no mundo. Agora, o mais legal é isso aí, ó. De acordo com os estudos que foram feitos, a energia escura ela não se limita a uma constante cosmológica só, mas ela é influenciada por outros fatores, que também são o quê? Desconhecidos, isso mesmo. Então, a própria energia escura é desconhecida e os fatores que influenciam ela, logicamente, são desconhecidos. Porque se a gente soubesse que era energia escura, os fatores que influenciam ela a gente poderia saber, mas a gente não sabe. Ou seja, o destino do universo ele é um grande ponto de interrogação nessa parada toda, beleza? Então tá aí, como eu falei antes, o DES e o DESI são conjuntos de observatórios, um deles fica no hemisfério norte, outro no hemisfério sul, e assim a gente consegue cobrir totalmente o nosso universo. Esse negócio do universo se expandir e depois de se contrair, né, num grande colapso ou no Big Crunch, isso é uma coisa muito nova, porque até então, todos os estudos que eram feitos é que o universo iria se expandir de forma indefinida. Ele não teria essa parte da contração dele. Mas agora está surgindo essa ideia. Mas isso é definitivo? Não é. Acho que vale lembrar que isso aí não é definitivo. Por quê? Porque pode surgir estudos daqui a pouco e mostrar que a constante cosmológica, na verdade, ela é positiva e o universo vai continuar expandindo. O grande tchan desse estudo relacionado com energia escura é que hoje a gente tem muito dado para poder fazer isso. Então, em 2023 foram inaugurados o DES e o DESI, que vão continuar aí adquirindo dados. A gente teve o lançamento ano passado da missão Euclide da Agência Espacial Europeia, que pretende observar 10 bilhões de galáxias, e isso é uma grande quantidade de dados para a gente entender a energia escura. Além disso, a gente teve a missão SphereX da NASA, que é como se fosse a Euclide também, que vai analisar muitas galáxias, e, obviamente, o Vera Rubin, que acabou de ser inaugurado, e tudo isso vai fornecer novos dados, novas observações, para que os cientistas possam analisar o papel da energia escura nessa dinâmica toda do universo, de como que o universo vai acabar ou não. Então, são consórcios, né, internacionais que vão estar em cima disso, porque a quantidade de dados é realmente gigantesca, e é só assim que nós vamos conseguir
entender. Quando você começa a observar o universo na grande escala, que a gente chama, é que a gente vai conseguir entender tanto a energia escura como a matéria escura. Então está aí, né, essa pesquisa aí muito legal do Henry Tai sobre a energia escura, indicando um fim definido para o universo. Lembrando que isso coloca isso nos leva, né, a uma reflexão profunda sobre a natureza da nossa existência e os limites do universo. É a primeira vez que a gente coloca um limite para o universo. Então, o universo ele vai viver 33 bilhões de anos. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso aí pode, né, alterar alguma coisa na nossa vida? O que a gente pode pensar com relação a isso? A gente nunca tinha colocado um limite para o universo. Agora a gente coloca um limite para o universo. Lembrando que isso aqui é um estudo, né? Pode aparecer outros depois, mas é uma das primeiras vezes que a gente tem um limite para o universo, ou seja, o universo irá viver 33 bilhões de anos e depois vai começar a contrair e vai se colapsar totalmente. Vamos aguardar? Provavelmente não, né? Porque logo, logo nós não estamos aqui mesmo, mas fica aí, né? Fica aí esse estudo aí. Lembrando que os cosmólogos, né? Os astrônomos que trabalham com cosmologia, eles não gostam de falar do fim do universo. Eles não chamam de the end of the universe, eles chamam de the fate of the universe, ou seja, qual é o destino do universo. E aí, de acordo com essa pesquisa, o destino dele é acabar no famosíssimo Big Crunch. E aí, o que você acha? Big Crunch, Big Rip, Big Freeze ou universo cíclico? Em qual dos quatro aí você faz a sua aposta, beleza? Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país.